Olá, queridos, graça e paz. Estamos agora no terceiro encontro dos encontros de fortalecimento e hoje nós vamos falar sobre oração. Lembrando que as referências bíblicas estão na descrição do vídeo e que você possa estar conversando com quem está te acompanhando aí nessa jornada, trocando uma ideia sobre esses assuntos. Também tem ali na descrição do vídeo o link para o PDF para você abrir e também meditar melhor e também estudar sobre esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Gente, a oração é o acesso ao sobrenatural. A oração é o canal de fé em direção a Deus. A oração, ela precisa se tornar um hábito espiritual. Não é um ritual religioso, mas sim uma prática de pessoas que se tornam espirituais. A 1 Tessalonicenses 5, 17 a 18 diz assim: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha só, orar continuamente, dar graças em todas as circunstâncias. Isso fala de continuidade. Então preste atenção numa coisa sobre alguns detalhes super importantes sobre a oração. A força da oração é a maior força de combinação de esforços aqui na Terra. É atrair o poder do céu aqui para a Terra. É através da oração que a gente liga céu e terra. É por meio da oração que o homem é ligado a Deus, se interliga, se conecta com Deus. É por meio da oração que a gente consegue trazer ao mundo visível aquilo que ainda é invisível, por meio da fé, que nós já falamos. A oração, ela é um poder sobrenatural. Tem até uma citação que diz assim: quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Então, pela oração, a gente pode tocar o mundo inteiro. Nós podemos influenciar pessoas em lugares diferentes, em lugares até distantes. Pela oração é que nós podemos oxigenar a nossa alma. É assim, a oração é fundamental, é um privilégio concedido por Deus, para mim, para você, para que nós possamos caminhar no rumo certo, porque nós precisamos de Deus. E a palavra de Deus fala isso. No último encontro falamos sobre a palavra, falamos sobre a fé. Então, quando a gente combina isso tudo, a gente se fortalece em Deus. Estamos aí até agora, né? Fé, palavra e agora a oração. A oração precisa ser uma prática nossa. O primeiro propósito da oração não é a gente ficar falando com Deus. O primeiro propósito da oração é a gente aprender a ouvir a Deus. Olha só que maravilha. Então, quanto mais a gente vai crescendo na prática da oração, mais nós vamos crescendo em discernimento espiritual. A oração não é substituto para o trabalho, para o fazer, né? Às vezes a gente quer muito fazer as coisas, mas a oração não é substituto para o trabalho, mas é o maior trabalho. Porque se nós decidirmos colocar a oração em primeiro lugar, nós crescemos em tudo e as coisas sobrenaturais começam a acontecer. As nossas orações diárias, elas diminuem as nossas preocupações diárias. Interessante, né? Então aqui eu quero abordar 4 pontos sobre a oração. Olha que interessante. Se você, primeiro vamos responder a pergunta. Até se quiser dar uma paradinha no vídeo agora aí, para responder essa pergunta um para o outro, dá uma paradinha aí, né? Mas você acha que falar do reino de Deus e curar as pessoas era uma prioridade para Jesus? Sim ou não? Troca uma ideia aí, dá uma pausinha aí no vídeo, né? Será que era a prioridade de Jesus vir falar do reino de Deus e curar as pessoas? Eu creio que sim, né? Mas tem uma coisa que era ainda à frente disso na vida de Jesus, porque uma prioridade ainda maior para Jesus era a oração. E se o mestre deu esse exemplo, quem dirá nós, né? Então vamos ver ali, Lucas 5, versículos 15 e 16 diz assim: todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo, olha só, ouvir falar do reino de Deus, e para serem curadas de suas doenças. Tá vendo o contexto? Multidões vindo a Jesus. Ponto. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ele se retirava para orar, para se reabastecer. Se Jesus fez isso, ele que era Jesus e é ainda, né? Mas digo hoje, era em forma humana,
né? Hoje ele tem o corpo glorificado. Se Jesus fez isso em forma humana, quem dirá nós, né? Então, no entanto, se retirar para orar era uma prioridade para Jesus, mesmo que curar e falar do reino de Deus era importante. Então vamos fazer isso também. Segundo aspecto é que a oração é também uma arma espiritual. Está lá em Efésios 6,18, que diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Santos aqui são os santificados, né? As pessoas que aceitaram Jesus e receberam a santificação em Jesus, né? Isso aqui é a palavra, o significado bíblico para santos, tá? Santos também não é o time de futebol, né? E santos também não é alguém que alguém separado, que você pode recorrer, né, depois que a pessoa morreu. Não, porque depois que morrer, morreu, tá bom? Então o único que é vivo ainda, que ressuscitou, é Jesus, tá? Então os santos aqui são as pessoas, são os irmãos, são a sua família espiritual. E aqui Paulo fala ali na carta aos Efésios que nós devemos orar em todas as ocasiões, né? Perseverando na oração por todas as pessoas. E é dessa forma que a gente tem um acesso ao sobrenatural. Então não é um ritual religioso, como eu já falei, nem uma lista de petições. É uma prática de conversa com Deus, um bate-papo com Deus. Então se mantenha atento, tenha isso na mente, como Paulo falou ali agora, e persevere nessa prática. Por quê? Porque Deus está te ouvindo. Amém? E o terceiro ponto aqui, e penúltimo ponto sobre a oração, é que você deve confiar na resposta. Confie na resposta da oração. Porque às vezes a gente fala, né, conversa, ou quer ouvir a Deus e tal, e às vezes parece que nada está acontecendo. Mas quando você ora, o mundo espiritual se move. Olha o que está escrito lá em Daniel, capítulo 10, versículos 11 a 14. Diz assim: e ele disse, Daniel, você é muito amado. É o anjo falando para Daniel. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. É Daniel falando. E ele prosseguiu, o anjo: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia, isso é principado espiritual, me resistiu 21 dias. Então perceba só que Daniel orou, esteve ali num período de consagração e oração, e a oração foi respondida, porém houve uma guerra espiritual. E a partir do momento que foi liberada a resposta para Daniel, a resposta chegou 21 dias depois, porque houve uma guerra no mundo do espírito. Olha só, 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Então, nós precisamos crer que está havendo uma resposta no mundo espiritual, ainda que não seja visível, né? E precisamos confiar na resposta. E mesmo que pareça que a resposta não vem, continue orando, né? Porque Deus está ouvindo e agindo. João 14, 13 e 14 diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, Jesus falando, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isso é Jesus falando. Então se ele falou, está falado, né? E a última questão aqui é que sobre a oração é que você deve ser persistente. Seja persistente. Lucas 18, de 1 a 8 diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha só. Então ele disse, olha o que Jesus contou ali para ilustrar esse princípio. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite?
continuará fazendo-os esperar, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então aqui um ensinamento claro de Jesus para que a gente possa perseverar na oração e não parar. Porque a persistência produz frutos, possibilita mudança e desencadeia a vitória. Desencadeia a vitória no mundo invisível e no mundo visível também. E Romanos 12:2, por último, diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, você precisa insistir e não desanimar quando as orações não são respondidas no seu tempo ou imediatamente, porque durante esse tempo Deus está provando a sua fé, mas a partir do momento que você ora, as orações estão sendo ouvidas. Mas ainda melhor, a oração é uma prática da gente aprender a ouvir a Deus. É um momento de a gente conseguir compreender o tom de voz de Deus. Quanto mais a gente se esforça para orar, mais a gente cresce espiritualmente. E que assim seja na sua vida. Tudo acontece a partir de uma decisão de nós acessarmos o sobrenatural. Porque Deus responde e Deus age. Tenha fé, seja persistente e acesse constantemente o mover sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos agora ao quarto encontro dos encontros de fortalecimento.